Tudo bem, gatíssimas e gatíssimos? Vamos colocar o nome da live. Hoje a gente vai falar a respeito de como se blindar contra narcisistas. Deixa eu só colocar aqui o nome da live. Vamos ver se isso aqui... Eita, gente, não tá aparecendo pra mim. Putz. Ó. Gente, por alguma razão eu não tô conseguindo fixar o assunto, tá? Enfim, não tô conseguindo, então a gente vai continuar de boa aqui. Segunda edição, começou ontem, a segunda edição da Virada Existencial, o maior evento de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal do Brasil. Estou muito feliz pelo convite, muito obrigada, Will, muito obrigada, Vex, obrigada a todos vocês que estão chegando. Saibam que eu estou empolgadíssima de falar sobre esse assunto, porque eu acredito que é importante a gente estudar as patologias, a gente entender e falar sobre a dor, tudo isso faz parte, mas no final o que a gente quer realmente é saber como superar, não é? Como a gente vai conseguir realmente se reconstruir. Então, aqui o assunto é como se blindar contra narcisistas. E eu gostaria de começar essa live falando de um papo que eu estava batendo com uma amiga minha, porque eu acho que está perfeitamente alinhado com o assunto de hoje. Eu tenho uma amiga que, apesar de que a gente se conhece há 9 anos, ela só começou a perceber recentemente que ela é o bode expiatório da família dela, não é? E, sendo assim, ela percebeu que a família dela tem uma dinâmica narcisista, com a criança dourada, a criança invisível / incapaz, enfim. E agora ela está começando a processar todas essas questões, o que significa perceber que se vem de uma família tóxica, não é? Onde você é o bode expiatório. E é claro, ainda vivendo nessa família, o que acontece com ela? A mesma coisa que acontece com todos nós, quando a gente ainda tem contato com narcisistas, que é a gente duvida de si, da própria percepção da realidade, a gente acha que a gente está exagerando, não é? Que não é tão ruim assim, que a gente deve estar sendo ingrata, todas essas coisas. Essencialmente, o que acontece é um negócio chamado dissonância cognitiva. Uma expressão bonita para dizer, tem duas versões da realidade instaladas no seu computador e elas estão brigando entre si, causando uma sensação perpétua de confusão, angústia e ansiedade. Uma dessas versões da realidade é aquilo que você sabe que é real lá no seu âmago, porque esta realidade é transmitida para nós através do nosso corpo, das nossas respostas emocionais. Tudo bem, Andréa? E a outra realidade que está instalada no nosso programa é aquilo que a família, os outros e a sociedade dizem que devemos pensar e devemos sentir. Aí a gente fica oscilando entre essas duas verdades. Só tem uma dessas duas que é verdade, não é? A que representa a sua essência e a sua realidade subjetiva. E é claro que a minha amiga se encontra nessa loucura dessa dissonância cognitiva. E o que acontece com a pessoa lidando com narcisistas? Ela não sabe como validar a própria percepção da realidade. Agora, olha só que interessante. Eu conversando com a minha amiga, eu falei, amiga, você está tentando ver se de repente você tinha que pensar pelo ponto de vista da tua mãe, da tua irmã, do teu pai, de não sei o quê. Eu não estou falando que essas pessoas não sejam todas filhas de Deus, como você. Eu estou falando que a gente, ao lidar com a vida, mas especificamente com narcisistas,
tem que aceitar uma vez por todas que temos direito de e devemos viver a nossa realidade subjetiva. Entendeu? É essa incapacidade de entender que a gente tem uma existência única, com valores nossos, que são nossos, podem não ser da mãe, do pai, do irmão. Essa coisa óbvia de que, oi, limites são pessoais, não tem a ver com certo e errado. Ou seja, o que é o meu limite é uma coisa, mas o que é o seu limite pode ser outra coisa. Não tem como eu, ou a família, ou a sociedade falar. Gente, como é que tá o som? Porque para mim tá funcionando, mas aqui eu ouvi alguém falando que não tá ouvindo. Vocês podem só falar aí se tá rolando. E aí, povo? Tá rolando esse som? Ah, então beleza. Desculpa, gente. Pausei porque eu vi. Eita lasqueira, tô aqui há 10 minutos falando, ninguém tá ouvindo nada. Tá bom, tá bom. Então, quando a gente tenta enxergar o que é certo pra gente, enxergar o que é o meu limite, tentando ponderar o que é certo para minha mãe, para o meu pai, para o meu marido, para o meu filho, não vai dar certo, vai dar dissonância cognitiva. Porque vai ser uma realidade contra a outra, tentando tomar espaço da sua realidade predominante. Então, uma forma muito mais simples de lidar com essa situação seria simplesmente ter a coragem de validar o que a gente de fato sente, sem medo da resposta, sem medo do que a sociedade vai pensar, a mãe, o pai. É claro, não devemos expressar essas opiniões para a pessoa errada, no contexto errado. Mas devemos, acima de tudo, expressar o que a gente realmente sente para nós mesmos. Por exemplo, falei para minha amiga, certamente ela sabe o que é verdade para ela, caso ela se desse permissão de confessar internamente, já ajuda muito. Porque, gente, quando a gente lida com narcisistas, particularmente a nossa família, a gente tem dificuldade, por causa de culpa e vergonha, de simplesmente confessar o que a gente pensa. Então, por exemplo, muitas vezes eu estou em sessão com algum paciente e a pessoa fala, ai, Tari, sabe, eu só queria ter um relacionamento bom com minha mãe, pacífico, não sei o quê. E eu falo, aham, por quê? Aí a pessoa não consegue me falar por que que ela tem esse relacionamento, ela quer ter esse relacionamento. E eu falo, mas seria por culpa? Aí a pessoa uma hora confessa, realmente eu tenho culpa de confessar a realidade. Eu, tá, mas qual é a realidade? Só confessa para si. Você não tem que mandar uma mensagem no grupo de família do WhatsApp, entendeu? Não precisa divulgar. Qual é a realidade para você? Ai, Tari, eu não tenho vontade nenhuma de falar com a minha mãe. Eu acho que eu deveria ter vontade, porque ela é minha mãe. Então, por que eu estou puxando essa história que aconteceu com a minha amiga para a nossa live de como se blindar contra narcisistas? Porque eu vou resumir aqui no início, vou entrar em itens específicos no meio e vou resumir mais uma vez no final que valide a sua percepção da realidade. Entenda que o seu limite é seu, que limite não é coletivo, o outro não é capaz de falar por você o que é certo e errado. Se você unicamente fizer isso, você não deixa as pessoas falarem para você o que pensar e sentir, porque você já entendeu que você tem direito a uma existência subjetiva e individual. Agora, vamos entrar nos detalhes. Às vezes, gente, e essa foi a primeira coisa que eu coloquei aqui na minha lista, sempre fale a verdade para si sobre o que você sente. Então, eu dei alguns exemplos de verdades, às vezes, que são difíceis de confessar. A diferença entre, ai, eu deveria perdoar, entender o lado do outro e eu tô sentindo muito ressentimento de ter que lidar com esse drama do outro.
Ai, mas Tari, eu não posso confessar que eu sinto ressentimento de ajudar o outro. Eu deveria ser uma boa pessoa. Mais uma vez, não precisa confessar publicamente e lidar com as consequências. Eu estou falando que se você não confessa para você, você também não consegue fazer algo a respeito da sua realidade subjetiva. E é aí que a gente se desrespeita, pois não presta atenção nos nossos limites. Pois eu argumentaria que se você está com ressentimento já de ajudar numa situação, provavelmente tem uma coisa aí que você não está respeitando a respeito do seu limite, ok? Outras verdades, exemplos. Eu ainda gostaria... Ah, esse aqui eu já falei. Peraí, outro exemplo. Ai, com o tempo, essa atitude dessa pessoa vai melhorar. Versus, eu conheço essa pessoa faz tempo e não tenho razão nenhuma para achar que ela vai melhorar. Então, entendeu? Vamos confessar para a gente as realidades que a gente testemunha. Quando a gente deixa de fazer isso, é aí que o programa do abuso narcisista se instala dentro do nosso cérebro e começa a falar para a gente qual é a nossa realidade. Então, não tenha medo de reconhecer para si. A gente mente para si e é por isso que a gente permite que o narcisista minta para nós. Então, outro exemplo. Acontece alguma coisa ruim na relação, não é? Um limite não é respeitado. E aí você começa a se falar, ah, não foi nada, eu não preciso mencionar isso que aconteceu. Ai, vai gerar aquela situação chata e nem precisa, né? Versus, de repente, o que você realmente está sentindo, que é, ai, eu sei que eu deveria comunicar isso para a pessoa, mas eu tenho medo de perdê-la caso eu fale que não gostei de algo. E eu me sinto tão desprezível que eu prefiro ter essa pessoa do que colocar um limite. Pode ser vergonhoso assumir essas coisas, mas se a gente assume pra gente, a gente sabe com que a gente está lidando e, portanto, consegue proteger, acolher, lidar, não é? Tu sabe aquele negócio de crianças que vieram de famílias disfuncionais, onde não há comunicação, costumam ser os alvos de pedófilos, porque eles sabem que caso aconteça algo, aquela criança vai tentar falar para um adulto e não vão levá-la a sério. Ou ela nem vai falar, porque ela sabe que não tem um espaço seguro aí. A gente faz isso com a gente mesmo. A gente se pune tão duramente por não querer contato com essa pessoa. Tá com ressentimento de ter contato com aquela outra pessoa. Ah, não querer mais lidar com o caos. Ai, ter que confessar que eu tenho vergonha, que eu me sinto inferior. Que a gente não cria um espaço seguro para nossa criança vir se confessar para a gente. Você entendeu? A gente deixa a nossa criança sem um adulto na casa para acolher ela. Oh, meu amor, você acha que se você colocar limite nessa relação, você vai perdê-lo? E que não tem mais ninguém que vai amá-la, a não ser que você só aceite migalhas? Eu tô tão feliz que você me falou isso. Porque eu tô aqui para te falar que isso não é verdade. Não? A realidade é cheia de amor. E você pode ter. Você nunca vai ter que aceitar migalha. Você viu quando a gente é um espaço seguro para a gente mesma? A gente vem até nós mesmos para se confessar. Então, seja o seu espaço seguro para que tudo que você sente de vergonha, como que eu me coloquei nessa situação de casar com essa pessoa narcisista e agora a gente tem um filho, que vergonha que eu sinto de mim mesmo. Quem sou eu que eu não reconheço mais? Que você seja esse espaço seguro para você confessar a sua vergonha. Você viu a diferença que faz quando a gente consegue ser acolhedor? Então você vê que eu comecei essa live falando que devemos, eita lasqueira, que devemos validar a nossa percepção da realidade, aceitando a obviedade de que eu tenho uma realidade subjetiva. Sendo assim, não preciso que você me fale o que é certo e errado para mim, porque você não tem como saber, não é? E também só é possível a gente validar a nossa percepção da realidade se tem um lugar seguro para falar sobre ela. E só é possível ter um lugar seguro se a gente é esse lugar seguro. Se a gente não se pune pela nossa vergonha. Ih, gatona, você está sentindo vergonha
Porque você tá casado há 8 anos com um cara que só agora você tá percebendo que é narcisista, tem uma família toda doida. Eu tenho tanto orgulho de você. Você tá confessando isso com um filho de 4 anos aí, para pensar. Fora do mercado de trabalho há 5 anos, você não faz ideia do que fazer. Que orgulho de você, forte o suficiente para confessar isso. Caraca, hein? Andou pra caramba. Você entendeu? Você entendeu? Em vez de que nojo de mim mesma. Como que eu me coloquei nessa situação? Como que eu fiz isso comigo mesma? Assim nunca vai funcionar, né? Assim nunca vai funcionar. Tá fazendo sentido, gente? Me falem aí o que está fazendo mais sentido, o que está sendo os insights de vocês, aonde vocês se identificam. Vão me dando esse feedback aí para eu ver se está... Ok, falem aí suas... Ó, o Gustavo falou que está fazendo sentido. Perfeito, pessoal. Vamos continuando aqui. Então, assim, outra coisa. Aceite plenamente, e eu sei que isso aqui é muito louco, tá? É um grande passo. Mas aceite plenamente que ninguém pode orientá-lo melhor do que você. Pelo simples fato de que ninguém está na sua pele, cara. Não interessa se é pastor, se é mãe, se é pai, se é esposo, se é milionário, se é seu terapeuta, se é tariana. Eu não sei a sua realidade, só você é a autoridade e é o escritor da sua história. E eu vou te falar um negócio aqui que não vai ser legal falar, mas a gente tem que falar. Muitas vezes, eu sei porque eu fiz isso, tá? Muitas vezes a gente quer se unir a uma pessoa que a gente acha que tem uma personalidade mais forte, que no final a gente descobre que é meio narcísica, tá? Porque a gente não quer assumir a responsabilidade de tomar as decisões na nossa vida. Pois se fui eu que tomei a decisão, vige, se der errado, sou eu que vou ter que lidar com a vergonha. Ah, eu não tenho estrutura para isso não, viu? Então, eu namoro aquele cara com aquela personalidade forte, que eu acho que pode me salvar, ser o adulto da relação, aí eu não tenho que ser, né não? Eu uso algum transtorno real que eu tenho, que me causa real sofrimento, eu uso ele de uma forma para me infantilizar para além do que o meu transtorno me infantiliza. Porque assim eu posso ficar na posição de não ter que assumir responsabilidade de adultos. Eu sei, gente, eu tenho transtornos diagnosticados. Então, tem aí uma grande parte da gente não querer ser o adulto da nossa própria história. E é difícil você decidir deixar a infância para trás quando você sente que você não teve o que você precisava na infância, viu? É um luto, é algo a ser... É algo que a gente tem que realmente passar por um luto. De entender que passou a sua chance, caso você tenha vindo de uma família narcisista, passou a sua chance de receber esse tipo de cuidado, apoio e amor na infância. E às vezes a gente tem que pausar e chorar. E aí, quando a gente processa esse luto, não é? Quando a gente processa esse luto, aí a gente pode adentrar numa etapa na nossa vida onde estamos prontos para ser os adultos que a nossa criança precisa. Para não deixá-la mais na mão. Para não deixá-la mais num estado de tanta vulnerabilidade que ela precisa terceirizar para outras pessoas as decisões de adulto dela. E é isso, essa é outra dica específica que eu dou. Se você quiser se blindar contra narcisistas, seja o adulto que a sua criança precisa. E assim, ela não vai ficar procurando nos lugares errados, aliás, o tipo de orientação, de apoio, de suporte, que na verdade ela está esperando receber desde a infância. E o que isso pode querer dizer? Ser o adulto que a sua criança precisa significa aprender habilidades. Habilidades, gente, habilidades sociais. Como que você vai se sentir seguro, para abrir mão de um relacionamento tóxico se não tem ninguém na sua vida? Você foi isolado.
Você só tem a voz da pessoa narcisista ecoando na sua psique. Como que a gente vai confiar na gente para gerar um sistema de apoio se a gente não vê a habilidade social como algo a ser aprendido, treinado? Eu lembro antes da pandemia, eu estava trabalhando nas minhas habilidades sociais há 20 anos. Eu lembro que eu estava tão orgulhosa, porque a pandemia veio, né, isolamento, aí deu uma mexida aí nas sequelas sociais para mim, mas tá bem melhor. Mas eram 20 anos, gente, dos 15 aos 35. 35 ou 36, enfim, não lembro. Trabalhando nas minhas habilidades sociais. Por quê? Se eu não tenho habilidade social, não tenho capacidade de formar vínculos, gerar uma rede de apoio, não é? É óbvio que eu vou ficar na migalha que eu tenho. Então, ser o adulto que a sua criança precisa é você aprender o que você tem que aprender para funcionar, para conseguir essa autonomia psicológica. Pode ser que você tenha que aprender habilidades financeiras. Ué, mas tem livro para isso? Tem YouTube para isso? Informação aí tem. Pode ser que você tenha que aprender habilidades emocionais. Porque é só sua família falar alguma coisa, desmorona a sua autoestima. Claro, isso acontece toda vez que a gente lida com narcisistas. Mas às vezes você vai ter que aprender a ter regulação para fazer uma pedra cinza, regulação para diferenciar entre o que você revela e não revela para sua família, regulação para depois pegar aquela dor que você normalmente ia expor para sua família e depois escrever no seu diário para processar aquilo sozinha. Entendeu? Então você vai ter que aprender habilidades sociais para ser adulta que a sua criança precisa para ela não ficar nessa posição de criança, aceitando a migalha. Às vezes, você vai ter que aprender a habilidade de comunicação, porque você destrói seus relacionamentos com as suas respostas emocionais desreguladas. Não é que você é um péssimo ser humano. Todo mundo tem algum tipo de dificuldade com as suas emoções, de algum jeito ou outro. Mas uma hora a gente tem que parar e pensar, né? Caraca, o meu jeito de ser destrói minhas relações. Gente, se eu tenho tanto hiperfoco em trabalho, que se eu não me forço a pausar e socializar, o meu marido, os meus amigos, minha família, ninguém nunca vai me ver. Eu tenho que entender que o meu jeito psicológico de funcionar afeta minhas relações. Então, eu tenho que aprender a interagir, né? E às vezes, no seu caso, é na comunicação. Falta estudar uma comunicação não violenta para você, em vez de atacar outra pessoa e tornar tudo uma guerra de quem está certo e errado, conseguir comunicar da melhor forma, levando em consideração como que essa pessoa vai receber aquilo que eu estou comunicando. Às vezes é essa habilidade que você tem que aprender. Às vezes você tem que aprender alguma coisa física, entendeu? Às vezes o seu corpo é um lugar que você não quer habitar. E não quer habitar há muito tempo. E talvez você tenha muitas razões para sentir isso. De repente o seu corpo foi alvo da violência de outra pessoa. Pode ser por um toque não convidado, mas também pode ser por constantes ataques, né? Mensagens colocadas na sua cabeça a respeito de como o seu corpo é desprezível, faz você uma pessoa desprezível. Aí você rejeita seu corpo. E às vezes o que você tem que aprender é voltar a ter um relacionamento com as partes de você mesmo que você deixou para trás. Que foi o narcisista que separou de você. E aí o que você tem que aprender é a habilidade de aceitar o seu corpo de novo, de pensar como que eu posso existir de uma forma segura dentro do meu corpo. Então, eu quero perguntar para todos vocês, qual é a habilidade que você tem que aprender para você conseguir ser a adulta que a sua criança precisa? Me fala aí nos comentários. O que do que eu fui listando aqui, você foi entendendo? Caraca, real! Como eu sou criança nessa área da minha vida, eu fico nessa situação de domínio psicológico porque eu não banco ser adulta nessa área da minha vida. O que você tem que aprender? Ó, minha amiga Andréa aí falando, ela é hiper focada mesmo. Coitada, gente, ó a outra aí. Meus amigos confirmam, viu? Ah, mas eu fui bonitinha, eu fui te visitar ontem, ó. Viu? Que fofa que eu tô, André? Eu tô socializando agora. Ai, ai.
Ó, Mariana falou, habilidade emocional, social, emocional. Quem que não tem que trabalhar suas questões emocionais, não é? Gente, tudo bem se achar criança. A gente sempre vai ter uma parte criança. O problema não é ter uma parte criança. O problema é ter uma parte criança que acha que não tem adulto na casa, porque daí ela toma conta nos momentos errados e a gente faz coisa errada, não é? Tem que ter um adulto na casa, só isso. Ó, a Renata falou, não consigo fazer nada disso que você falou. E tudo bem. Essa é outra coisa. Para você se blindar contra narcisistas, entenda que a forma que eles entram na nossa cabeça é gradativa, é gradual. Então, é gota por gota. No início, você não percebe as invalidações. Elas parecem tão sutis que, tipo, você nem tchum, não é não? Então, essas gotinhas, elas vão colocando na nossa cabeça uma imagem, né? Uma autoimagem e uma imagem do mundo que é o que o narcisista quer que a gente pense. E é muito perigoso porque eles começam a falar pra gente quem nós somos. Então, eu lembro que minha mãe falava, você sente culpa. Você sente culpa porque você, na verdade, queria estar mais próxima de mim. E eu sentindo, que se liga, meu. Só não corto contato porque eu não tenho coragem mesmo. O narcisista vai tentando colocar na sua cabeça o jeito que você se sente, né? O jeito que você pensa, não é? Então, gente, a gente tem que ter a nossa autoimagem. E também, acima de tudo, já que a gente está falando sobre aprender habilidades, a gente tem que se considerar eterno aprendiz. Hoje, Tariana, o que é que se considerar um eterno aprendiz tem a ver com se blindar contra narcisistas? O narcisista chega e fala, tu não é capaz. Tu nunca vai ser capaz disso aí que tu quer. Isso não é para você. Você não é bom o suficiente, né? Não vai dar certo. Até quando tá elogiando, o narcisista arranja um jeito de fazer a gente se sentir um fracasso. Então, se você começar a acreditar na limitação que o narcisista falou que você tem, em vez de acreditar que você é um eterno aprendiz e começar a ter a atitude do tipo, não consigo, mas eu posso aprender. Não consigo isso aqui, mas eu posso aprender. Duvido que se eu focar em aprender uma habilidade financeira, se eu pegar hoje um livro ou baixar uma planilha, um guia de finanças para iniciantes na internet, duvido que daqui a 6 meses eu não vou estar um pouco mais sábia, um pouco mais organizada com relação às minhas habilidades financeiras. Sacou? Enquanto você entende que o seu cérebro é plástico, mesmo na fase adulta, ninguém está falando que essa reprogramação é fácil, tá? É difícil mesmo, mas você vai fazer o que com a sua vida? Né? Se não usá-la para ter o tipo de cabeça e percepção de si da realidade que você quer. Enquanto você entender que seu cérebro é plástico, que você pode aprender, que a limitação que ele ou ela falou que você tem não é real, então você ganha. Ok? Então você ganha. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando sobre habilidades. Ó, eu preciso de habilidade com o meu corpo, porque anulei completamente a minha sexualidade. Aprender quais são as minhas necessidades e falar. Todo mundo tem, gente, alguma coisa que tem que aprender. E aí, olha só, o pulo do gato. Em vez de olhar esse negócio que você não aprendeu e falar, não sei esse treco. Você viu a prova objetiva e absoluta de que eu não valho nada? Se você tem a autoimagem de eu sou aprendiz eterno, então é até empolgante descobrir. Então quer falar que o meu próximo foco vai ser conseguir aplicar pedra cinza na minha família? Então tem a ver com a minha regulação emocional? Bom, já que eu sei que eu posso aprender, sei que isso não é algum tipo de validação ou prova objetiva de que eu não valho nada. Você viu a diferença que faz você enxergar aquilo que você não sabe fazer, não como falha de caráter ou prova da sua inferioridade, e sim apenas como a próxima etapa a aprender? Né? Comunicação, habilidade financeira,
A Vitória falou um negócio muito importante e isso também faz parte de se blindar contra narcisistas. Vitória diz: acho que aceitar que eu sei o que é melhor para mim e não minha mãe é bem difícil. Bom, vamos entender algumas coisas. Primeiro que quando você olha para a sua mãe, para a saúde mental dela, para o nível de felicidade e satisfação pessoal dela, para o jeito que ela vive, é algo que você inveja de um jeito positivo, tipo, nossa, eu quero isso. Você admira? É a sua referência de sucesso? Porque aqui a gente vai descobrir várias coisas. A primeira coisa é, se não for a sua referência de sucesso, não devemos aceitar conselhos de pessoas que não criaram aquilo que nós consideramos sucesso. Porque às vezes você está falando, eu não sei se a minha mãe não sabe o que é melhor para mim, mas se sua mãe for narcisista e você está nessa live, eu acho que a sua mãe não é feliz. Entendeu? E eu acho que de repente você não quer ter o jeito dela de existir. Então, para pensar sobre isso. A outra coisa que me chama atenção é, você sabe qual é a sua versão de sucesso? E é claro que, com tanto gaslighting, com tanta manipulação psicológica, a gente só sabe que o narcisista quer que a gente pense. Mas quando você diz, difícil aceitar que eu sei o que é melhor para mim e não minha mãe. Ok, mas o que é que você quer? Você consegue definir para si mesma? Tantas vezes, quando a gente está lidando com um narcisista, porque para abordá-los sobre qualquer coisa, a gente tem que pisar em ovos, toda a nossa energia e atenção sai do nosso eixo interno, onde a gente tem noção do que a gente sente, não é? E do que a gente pensa, e ela é toda desviada para a vigília, em cima da pessoa narcisista. Ai, meu Deus, o que eu tenho que fazer ou não posso fazer para ter uma resposta emocional menos severa dessa pessoa narcisista? Então, por questão de sobrevivência, sua atenção deixa de focar no centro da sua personalidade, que é certo para ela, e fica tentando adivinhar o que é certo para outra pessoa, mas é porque a gente tem medo de punição. Quando eu estou com pacientes, todo o processo eu falar para a pessoa, tá, mas você tá focando no que ela quer. O que você quer pra você? E a pessoa, o que você quer pra você? Tá, e por onde eu começo? Porque eu não sei o que eu quero pra mim. Ué, coisa mais fácil. Aliás, é difícil pra caramba. Mas existem várias técnicas muito simples para você ir descobrindo o que é certo pra você. Por exemplo, o contraste entre o que você não quer já cria uma possibilidade de perceber o que você quer, ok? Então, por exemplo, quando eu pensava no relacionamento com a minha mãe, eu acho que eu comecei a fazer pedra cinza quando eu virei adolescente. Porque algo aconteceu no cérebro da minha mãe, ela simplesmente abandonou o posto de mãe. Tipo, a gente entrou na adolescência, ela decidiu, não, isso aqui não é mais para mim. E aí eu fui percebendo que não tinha mais papo. Nada que eu abordasse a minha mãe chamava a atenção dela, a não ser que tivesse a ver com ela. Ela ia embora mentalmente. Dava para ver no olho que ela não estava lá, né? Então, eu fui fazendo essa pedra cinza e aí o relacionamento se esvaziou. Era literalmente, unicamente eu ouvi-la. Aí eu fiquei pensando, nossa, que pé no saco, né? Eu não gosto de um relacionamento que literalmente 100% do contato é eu ouvi-la. E o que ela falava? 95% das vezes estava reclamando. Aí você poderia me perguntar, tá, o que você quer então, Tariana? Eita, lasqueira, eu não sei o que eu quero. Tá, mas o que você não gosta disso então? O que eu não gosto do meu relacionamento com a pessoa narcisista na minha vida? Relacionamento eu só escuto ela, não tem espaço para mim. Então o que você quer? Ah! Eu queria também poder falar de mim de vez em quando. Ah, então você quer uma reciprocidade aí no quanto, né, a pessoa escuta. É isso mesmo. O que mais, Serena? O que você não gostava da relação? Ah, ai, uma boa. É difícil confessar isso, mas ai, minha mãe reclama muito. Ai, que pé no saco, cara. Toda hora ela reclama, o tempo inteiro só reclama. Ok?
Você não gosta disso. Por que você não gosta? Cara, eu não gosto porque, honestamente, eu sou uma pessoa muito otimista. E aí eu me dou conta que a minha felicidade não tem espaço. Eu nunca posso falar uma coisa boa que aconteceu sem achar que ela vai ficar com raiva ou vai ficar falando, mas você não viu o que aconteceu comigo, porque comigo aconteceu não sei o quê, sabe? Então, o que você quer, Tariana? O que você quer na sua próxima relação? Eu queria poder ter felicidade perto da pessoa, porque eu não gosto só de reclamar e falar de coisa triste. Eu queria muito poder ser feliz e falar boas notícias e que os papos entre eu e outra pessoa fossem predominantemente construtivos. Sacou? Então, não sabe o que você quer? Começa a perceber o que você não gosta. E aí começa a perceber, se eu não gosto disso, o que eu gosto então? A outra coisa, Vitória, uma das coisas que acontece quando a gente lida com pessoas narcisistas é que a gente fica com medo de errar. Porque tudo tem uma punição. E a gente nem sabe as regras para não ser punidos. Porque o narcisista muda as regras todos os dias. Por quê? Porque as regras têm que mudar. Porque o narcisista é incapaz de ser satisfeito. O buraco interno que ele tem não tem fim. Então, não tem como você seguir regras e satisfazer um narcisista. Então, sempre ele vai mudar as regras para que nunca você seja boa o suficiente. Correto? Aí, o que a gente desenvolve? A incapacidade de tomar um passo se a gente não tiver garantia total que não vai ser um erro. Filha, não tem garantia. Isso aqui é a vida. Não tem garantia. Caraca, Tariana, mas como é que eu faço então? Vocês podem achar que isso aqui é pouca coisa, mas não é pouca coisa, não. Eu não sei quantos clientes eu já tive na minha vida que estavam diante de alguma grande crise existencial, seja na carreira, no relacionamento, algo grande, né? Há anos. E a pessoa ficava paralisada, em vez de experimentar, sei lá, 2, 3, 4 outras ideias que eles tinham, não é? Unicamente porque não queriam cometer erros. Mas, Tari, eu não sei se eu quero ser engenheiro, eu sempre sonhei em ser escritor, mas vai que dá errado. Pronto, aí anos, anos a pessoa continua apodrecendo na engenharia e não escreve. Em vez de tipo, eu não sei se eu quero escrever. E se eu gostar de escrever, não sei o lugar que isso terá na minha vida. Pode ser que seja apenas um hobby, pode ser que se torne a minha fonte de renda principal. Como que eu vou descobrir? Ah, já sei. Enquanto eu pauso, me interiorizo e me pergunto lá pro meu coração, coraçãozinho, é sim ou não para a escrita? Enquanto o meu coraçãozinho falar sim, então naquele dia eu vou escrever. Então hoje eu acordei. Coraçãozinho, não tenho garantia de nada, não sei de nada. Sei que estou infeliz pra caramba na engenharia e eu quero saber se a escrita, né, é para mim. Hoje, sim ou não? Sim! Então hoje eu escrevo. E amanhã? Hoje, sim ou não? Apesar de todas as incertezas, que eu não sei do meu futuro, eu não sei do meu passado, eu não sei de nada, qual é meu nome, eu não sei. Mas hoje, sim ou não para a escrita? Sim! Enquanto a resposta interna for sim, então você escreve. O dia que você acordar e virar um não, vai virar um não, né? Então, Vitória, por que eu contei toda essa história a respeito de como filhos de narcisistas e pessoas que lidam com narcisistas ficam com medo de arriscar, porque não querem receber uma punição? Porque a única forma de você descobrir, Vitória, se você sabe se guiar, é arriscar, experimentar, seguir os seus sims e respeitar os seus nãos. Enquanto você não falar, tá bom, não tem como ninguém me provar que eu sou a melhor pessoa para me orientar. Caraca, você tá me falando então que eu vou ter que testar? Eu vou ter que testar? Passar um tempo fazendo o que minha mãe quer para mim. E analisando se isso me trouxe saúde mental, qualidade de vida, evolução e satisfação pessoal. Se isso melhorou a família de algum jeito. Se as minhas expectativas a respeito do amor que eu ia conseguir com isso foram preenchidas. Faça tudo o que ela quer, do jeitinho que ela manda. Anote todos os dias o que foi legal e o que não foi.
E aí, Vitória, não vai ter jeito. Você vai ter que abrir aí um espaço na sua realidade onde todos os dias você se dá um tempo de fazer o que o seu sim e o seu não interno mandam. Sem nenhuma garantia de nada. Entendeu? Lidando com obstáculos que você nem imagina. Se lascando dia após dia. Dores que você nem imagina. Mas também o quê? Descobrir que você é muito mais forte. Muito mais sábia. Muito mais capaz do que você consegue imaginar com a sua autoestima desse tamanho aqui. Entendeu? Descobrir que essa incerteza toda, caraca, sabe que quando o filho de narcisista e quem lida com o narcisista reaprende a viver, eles passam a curtir a aventura da incerteza da vida de novo? Por quê? Porque eles não precisam mais controlar tudo. Aqui é aquela necessidade desesperadora de ter certezas, porque nada é seguro, nada é seguro. Quando a gente reaprende a viver, a gente não quer todas as respostas, a gente não quer todas as certezas. Mas você vai ter que encarar, Vitória, um período de experimentação, onde todos os dias você senta, toda confusa, toda cheia da culpa, tremendo na base de terror, se sentindo o pior ser que já existiu no planeta Terra. Olhar dentro de você e falar: qual é meu sim? Qual é meu não? Criar um espaço seguro dentro de você, para você mesma respeitar o seu sim. Mais uma vez, não precisa falar para a mãe, para o pai, para a família, para a rede social. Só vai lidar dentro de você o que você realmente sente. Caraca, eu detesto que minha mãe escolha essas coisas para mim. Caraca, mano, eu detesto isso aqui. Detesto. Confessa para dentro de você. Se dê um período de tempo na sua vida onde você segue o seu sim, você segue o seu não. E pega lá todas as noites e anota. O que foi legal, o que não foi. Depois você pega as duas experiências e você vê o resultado. Quando a minha mãe me orienta, e eu não penso por conta própria e me diz respeito o que eu sinto, o que dá? Quando eu me respeito, quando eu sigo o meu sim e o meu não. E para ser sincero, o sim e o não é bem um negócio que só eu escuto, gente. Tipo, tá aqui dentro. E eu só escuto meu sim e meu não quando eu tô em perfeito silêncio. Se tiver muita bagunça, eu não escuto minha própria voz, é um sussurro. Eu devo ser muito louco em seguir um sussurro. Mas, caraca, quando eu me dou a oportunidade de seguir o meu sussurro, e eu faço isso durante um período de tempo, e eu comparo com quando eu sigo o que os outros querem para mim, a pessoa pode até não ser narcisista, mas é só seguir o que os outros querem para mim. Aí você vai descobrir, Vitória, que vale mais a pena você investir num erro seu do que no acerto de outra pessoa. Porque o acerto dela não serve para você. Entendeu? Me falem o que fez sentido, o que está fazendo sentido, o que não está. Eu tinha colocado os assuntos todos organizados aqui, mas a gente acabou entrando num papo espontâneo, onde eu estou mencionando os assuntos pertinentes. Mas eu quero pausar e ver o que vocês estão me dando de feedback aí. Vilma, tem como você atender online? Eu não estou atendendo mais paciente individual. Estou focando nos grupos. E no dia 31 de julho vai ser lançado o novo formato do workshop Entre no Seu Poder, que é um programa para ajudar filhos de narcisistas a diferenciarem entre a sua realidade subjetiva e a manipulação psicológica causada pelos narcisistas, para virar a chave da pessoa saber validar esta realidade subjetiva e assim conseguir distância psicológica com relação aos narcisistas. E por que isso é importante, gente? E aqui eu vou chegar na parte mais poética e filosófica do meu trabalho, que eu também não consigo provar para você. Que é o seguinte. Você não se fez
Você que está assistindo isso. E eu quero deixar claro que eu não sou religiosa. Problema nenhum com nenhuma religião, mas eu não sou. Então, quando eu digo você não se fez, algo fez você. Você nem precisa interpretar isso de um jeito religioso, se for incômodo para você. Mas por que eu estou mencionando isso? Ontem à noite eu estava assistindo um documentário a respeito do mundo invisível das plantas. Eu não sei se vocês sabiam, mas as plantas fazem coisas tão bizarras para sobreviver que elas são mais fascinantes do que qualquer filme de ficção científica que você já viu na sua vida. As bizarrices que plantas fazem para conseguir interagir com insetos e assim serem polinizados. É um negócio assim. Por exemplo, tem uma planta, a orquídea, um tipo, que a genética dela só na pétala inferior é uma genética mutante, que ela muda de cor e formato para assemelhar uma abelha fêmea. Porque aquela orquídea específica, ela só pode receber uma abelha específica para polinizar as outras flores. E aí você fala, ah tá, como que eles sabem que essa pétala inferior se desenvolve para parecer uma abelha fêmea, para que a abelha macho fique em cima dela e por acaso pegue o pólen e por acaso transfira para outras plantas? Agora, como que eles sabem que essa planta, essa flor, está interagindo com as abelhas assim? Porque não só a pétala inferior se modifica para aparentar, para ter a aparência exata de uma abelha fêmea, como ela, de algum jeito que eu não sei falar como, ela consegue reproduzir o cheiro idêntico, o feromônio exático daquela abelha no cio, que é exatamente o cheiro que atrai o macho, a abelha macho. Como que uma flor produz o cheiro exato que vai atrair uma outra espécie? Você entendeu? Uma outra espécie. E ela sobrevive assim. O que eu quero falar com isso? Com esse exemplo muito louco? A gente não se criou. A gente não faz ideia de como a gente se encaixa num sistema maior. Eu não sei como a minha existência interage com a sua de um jeito evolutivo para eu ajudar você e você me ajudar. Tá, Tayana? O que isso tem a ver com se blindar contra narcisistas? Pelo amor de Deus, Tayana. Gente, veja bem. Veja bem. Se a tal da abelha e a tal da flor tem genética específica para interagir de um jeito específico para dar certo para o ecossistema todo, então aquilo que te criou com as características específicas para você contribuir para o sistema maior de um jeito que eu não entendo que tu não entende. E não é tua família que entende. Quando você desrespeita o seu sim e o seu não interno para respeitar as opiniões de um grupo doentio, de uma pessoa narcisista, de uma família narcisista, você está cuspindo naquilo que te criou, naquela mesma inteligência que sabe que aquela flor tem que se modificar daquele jeito para interagir especificamente com aquela espécie de abelha, para conseguir, você entendeu? Reproduzir. Você não sabe o que você está fazendo no planeta Terra. O único jeito de descobrir é você respeitar a única autoridade que existe no planeta Terra, que é aquilo que te criou. E aquilo que te criou se comunica com você através das suas respostas internas, os seus sims e os seus nãos. Vocês acham que eu teria sabido? Nossa, será que é interessante falar sobre narcisismo no Brasil, quando quase ninguém estava falando, quando não tinha um canal dedicado para isso na época, não tinha informação em português? Por que eu fiz uma loucura dessa? Que espécie de pessoa besta vai na internet para ficar falando esse estreco da mãe? Uma pessoa que escuta um sim e um não para além do que os outros estão me falando. Porque eu não sei o jeito que eu me encaixo no sistema maior. Eu só sei, porque eu já fiz o teste, ando fazendo nos últimos 12 anos, Vitória. E Grace, e Vilma, e todo mundo. Eu só sei, pela prática, que quando eu sigo o meu sim e quando eu sigo o meu não, mesmo diante da incerteza da vida, de tudo que eu não sei, de todas as minhas limitações, o treco dá certo. E cada ano que passa, eu me dou mais permissão de simplesmente seguir
esse saber invisível, que a sociedade não mensura, a igreja não mensura, o seu marido, a sua esposa narcisista não mensuram, sua família não mensura. Ok? Então, a gente está focando nisso. O workshop Entra no Seu Poder será lançado no dia 31. Você pode comprar a versão para estudo individual agora, mas não é a versão nova, então é só no dia 31 que todos que compraram vão ganhar gratuitamente a versão nova. Então, mesmo que você comprou anos atrás, você vai ganhar a versão nova. A turma começa no dia 15 de agosto, mas a partir do dia 31 terá a versão nova para estudo individual. Você pode fazer no seu ritmo em casa, ok? Então, a gente está focando nisso. Vamos ver os últimos comentários aqui. Ai, gente, adorei essa live. Caraca, haja comentário, hein? Ó, Alicia, os meus sons me fizeram ir embora e deixar toda a família para trás. Às vezes, aquilo que te criou precisa que você tenha um espaço de segurança que pode ser longe da sua família. Porque aquilo que te criou precisa que você escute seus sims e seus nãos, porque você vai descobrir que quando você escuta o seu sim e o seu não, de um jeito muito milagroso, de um jeito que eu não consigo explicar, os seus sims e não se encaixam perfeitamente no que a comunidade na qual você está inserida precisa. Interessante, né? Louco isso. Ah, a jornada da alma. Ouvir a voz da centelha divina. É isso, gente. Mas é invisível, eu não consigo mensurar. Eu não sei cadê a pesquisa científica que valida isso. Eu só sei isso na prática. Trabalhando com esposas, esposos, filhas, filhos, mães e pais de pessoas narcisistas, ensinando isso a mais de 1.000 clientes nos últimos anos. É isso que eu sei te falar. Ok? E é isso, pessoal. Eita, tá sem som para algum povo aí, hein? Então, para resumir, confie mais no seu erro do que no acerto de outra pessoa. O seu erro, pelo menos, está ligado à sua tentativa de seguir os seus sims e nãos. E esses sims e nãos, quem colocou dentro de você não foi você ou sua família que não sabe de nada, que está muito doente para saber de alguma coisa. Entenda que eu não estou falando que a sua família é composta de pessoas péssimas. São filhos de Deus. Todos nós somos. Lembra que eu não sou religiosa. Então, eu falo isso em profunda reverência aos meus irmãos humanos. Mas para você ser útil para si, para sua linhagem e para a humanidade, siga o seu sim e o seu não. Porque quem colocou isso aqui dentro não foi sua família, não foi seu marido narcisista, sua esposa narcisista. E aqui a Samara falando, esse workshop é sensacional. Eu já fiz e amei. E essa nova versão vai ser mais sensacional ainda. Eu faço esse trabalho há anos em português e em inglês e eu estou muito empolgada em extrair o mais impactante e prático. Vai ser muito mais prático, menos conteúdo para consumir mais coisa prática, para virar a chave da autonomia psicológica. Bom, meus amores, muito obrigada, muito, muito, muito obrigada. Vex, Virada Existencial, Will, todo mundo, muito obrigada pelo convite. Eu fico muito honrada em poder abordar esses assuntos que eu considero tão importantes, tão necessários, né, para a gente individualmente, enquanto sociedade, e estou aqui para falar sobre esse assunto em outras plataformas, outros canais. Muito obrigada para todos vocês que participaram dessa live. É claro que a live tem muito mais sentido e para mim é muito mais empolgante com a interação de vocês, ok? Um beijinho para vocês.